Oi, oi, meninas e meninos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a obreira Lucy Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Lucy Claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a série de devocionais Segredos de um Lugar Secreto. E hoje nós estamos no nosso 14º dia. E neste 14º dia, neste 14º segredo, eu quero conversar com você a respeito de fé. Nós já aprendemos como devemos orar, como devemos voltar para o nosso quarto secreto ali, em orar em segredo ao nosso Pai. E hoje eu quero falar com você sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que vai mover o nosso coração ao coração de Deus, é o que vai mover realmente o coração de Deus, a mão de Deus em teu favor. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus aí, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Tiago 1, 5 a 8 vai dizer assim: Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus que é generoso e você receberá. Ele não os repreenderá por vocês pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Fé. Você precisa ter fé. Quando nós vamos ali para o nosso quarto, para o nosso tempo de oração, para o nosso secreto, uma das coisas que nós precisamos, e aliás a primeira coisa que nós precisamos, é acreditar que Deus está ouvindo a nossa oração. Não adianta nada você ter este tempo de devocional, ir ali para o seu quarto de oração, se você não acredita que Deus está te ouvindo. Quando eu era nova convertida, eu tinha essa dificuldade, talvez algumas que estão me ouvindo também tenham aí, encontrem essa dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em orar, eu me sentia uma boba, porque eu falava, como é que eu estou falando com alguém que eu não estou vendo? Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, sabe? Parece uma boba aqui falando sozinha, será que Deus de fato está me ouvindo? Às vezes a gente passa por alguns momentos assim. E eu, quando era nova convertida, eu tinha essa dificuldade de entender o fato de orar, de conversar com Deus, até que eu entendi a questão de fé. Então você precisa, em primeiro lugar, acreditar, ter fé que realmente o Senhor te ouve. E em segundo, é não duvidar. Porque quando você tem dúvidas no coração, você está dando ocasião para o inimigo. Sim, para o inimigo te roubar. Ele vai roubar a tua perseverança, ele vai roubar esta confiança que você deveria ter em Deus, essa fé que você deveria ter de que aquilo que você está pedindo, no nome de Jesus, vai acontecer. Então o inimigo rouba isso de você, porque não acreditar, a dúvida vai gerar aí esta insegurança e isso vai roubar a tua perseverança na oração. Aí talvez você vai me dizer, irmã Lucy, mas eu não consigo crer. As minhas dificuldades são muito grandes e eu não consigo crer. E eu preciso te dizer que você então precisa orar mais. Orar pedindo que o Senhor avive a sua fé. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, talvez você não está conseguindo crer aí, porque você está ouvindo pouco a palavra de Deus. Então, começa a recitar aí versículos bíblicos que dizem respeito sobre fé, que dizem respeito às promessas que Deus tem em relação à tua necessidade. Procure os textos bíblicos que diz respeito a isso e comece a citá-los em voz alta. Eu, quando um pouco mais jovem, eu tinha a mania de pegar estes versículos, escrever em um papel e colava pela casa inteira. Então, eu colava ali no espelho do banheiro. Então, quando eu acordava que eu ia escovar meu dente, estava lá o versículo lá, colado lá no espelho do banheiro e eu lia.
e eu falava em voz alta, guardando aquela palavra no meu coração, aumentando, estimulando a minha fé. Eu ia colocar o sapato, tinha um versículo lá dentro do meu sapato, sabe? Então, todas as coisas, eu ia para o escritório, em cima da minha mesa estava lá aquele mesmo versículo. Ao mesmo tempo que a minha fé era exercitada, era estimulada, eu também aprendia a decorar a palavra de Deus, porque em outros momentos aquele texto poderia ser muito útil para mim. Então, faça com que a sua fé seja avivada através do ouvir da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós temos dado ouvido mais ao inimigo do que a Deus. Temos estado aí conectadas muito mais com o inimigo do que com Deus. E você precisa hoje tomar a posição de estar conectada em Deus. Talvez você me pergunte, quando é que eu estou conectada com o inimigo, irmã Lucy? Eu vou te dizer. Quando você começa a dar ouvido à voz do inimigo dizendo que você não vai conseguir. Quando você começa a dar ouvido aos enviados de Satanás dizendo que isso não vai dar certo, essa situação não vai ter solução, só Jesus na causa, sabe? Essas palavras que não são de edificação, quando vai falar esse nome aí, só Jesus na causa, tem aí por trás uma maledicência e não uma verdade, que realmente é só Jesus na causa. Porque você está dando ouvidos ao inimigo, Jesus não está nessa causa. Você precisa ouvir a voz do inimigo, de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Vou repetir, você precisa ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo. Porque pensa bem, essas pessoas que estão dizendo isto para você, ou estas pessoas a quem você tem dado ouvido, a quem você tem pedido conselho, elas vão resolver o seu problema? Pensa aí, estas pessoas vão resolver o seu problema? Ou só irá resolver o seu problema aquele que tem a chave da solução nas mãos? Então é a ele que você tem que ouvir, é a Deus que você tem que ouvir. Saiba, minha querida, que Deus, Ele não vai te livrar da luta, mas Ele vai te livrar na luta. Não é porque você é filha de Deus que você não vai ter problemas. Pare e pensa, vocês que são mães, nós que somos mães, os nossos filhos são nossos filhos queridos, amados, mas muitas vezes eles passam por dificuldades. Então, por exemplo, o nosso filhinho tão querido, tão amado, que você cuida tanto, que zela tanto, coloca uma roupinha para não pegar friagem, leva o guarda-chuva, dá a melhor comidinha para ele, e aí um dia o seu filho fica doente. Foi porque você deixou de cuidar? Foi porque você não estava atenta à necessidade dele? Não, é porque há momentos em que nós passamos por dificuldade. E nem por isso seu filho deixou de ser amado, de ser cuidado, de ser protegido por você. Assim somos nós diante de Deus. Não é porque somos filhas de Deus que nós não vamos enfrentar dificuldades, entende? Mas, por sermos filhas de Deus, isso nos garante que nós não estaremos sozinhas. Assim como seu filho, quando está enfermo, você está ali do lado, dando remedinho, segurando na mão, medindo a temperatura, dando comidinha mais gostosa do que nos dias normais, porque hoje ele está dodói. É assim com Deus. Você está enfrentando dificuldade? Saiba que Deus está com você. Ele te prometeu isso, que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que, olha, não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Ou seja, Ele vai te livrar desse mal. Deus está nos ensinando hoje a voltarmos a ter fé. Sabe, a Bíblia vai falar lá em Provérbios 23:7 que assim como você imagina, assim será. Como é que você tem enxergado essa situação na sua vida? Você tem enxergado uma situação sem saída? O fundo do poço? Não tem mais jeito, não tem mais escapatória?
Começa a enxergar com os olhos da fé. Começa a imaginar pela fé o que será. Peça que o Senhor te ajude a atravessar esses dias maus, esses dias de luta, em paz. Porque, olha, são só dias. Peça que o Senhor te dê sabedoria. Nós lemos o texto e ele fala, olha, eu não vou ficar brava com você se você pedir sabedoria. Ao contrário, vai ser bom para você. Sabe por quê, queridas? Porque o fato de você não sentir não quer dizer que Deus não está agindo. Quando eu dei o exemplo de quando eu era nova na fé, eu ficava naquela de, mas será que Deus está me ouvindo? Não queria dizer que Deus não estava agindo em meu favor. Ouvindo, Ele está. Porque a palavra vai nos garantir isso, que a minha mão não está encolhida para te socorrer. Os meus ouvidos não estão surdos para não te ouvir. Então, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Levante-se agora. Eu vou repetir. Levante-se. Sai agora dessa sua cama de depressão, de tristeza. Sai agora desse seu sofá de comodismo. Sai dessa situação de lamúria que você tem tomado e, ao contrário, tome uma posição. Tome uma posição de mulher de fé. Talvez você vai me dizer assim, eu não sei por onde começar, Lu. Você não tem ideia, eu não sei por onde começar. Então eu vou te dizer, comece indo para a igreja de novo. Comece buscando a palavra de Deus, orando, meditando na palavra de Deus e parando de reclamar tanto e começar a orar mais. Você precisa aprender a viver. Você precisa aprender a dirigir as suas emoções. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele demonstra frutos de quem tem o Espírito Santo de Deus. E alguns dos frutos é justamente o longo ânimo, é o domínio próprio. Você precisa demonstrar que você tem o Espírito Santo de Deus, então levanta dessa sua cama de lamúria e começa a exercitar a sua fé hoje. Nosso 14º segredo é movimente a sua fé. Movimente a sua fé e eu tenho certeza que você verá grandes milagres acontecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, movimente a sua fé hoje, em nome de Jesus.